Graça e paz, estamos aqui mais uma vez na comunidade Hebron, participando de uma ministração, de um culto, com o nosso querido pastor Walter. Se você quer participar conosco, pode acessar também junto ao nosso site, comunidadehebron.com.br, ou participar às terças-feiras, 20 horas, e domingo, às 18 horas. Será um prazer recebê-los aqui. Hoje eu peço que você abra a sua Bíblia, como estou fazendo, em 2 Coríntios, capítulo 3, versículos de 1 ao 5. O nosso Walter vai tocar um tema que muitas vezes é polêmico em nossos corações. Quantos de nós, quantos de vocês não sentem a incompetência em alguns momentos para discernir sobre alguns desafios na sua vida? O tema de hoje é o seguinte: quando nos sentimos inseguros e incapacitados. Que Deus toque no coração de cada um de vocês. Amém. Você já pensou em algum momento, se houvesse alguma mudança em alguns aspectos da sua vida, a fim de que você pudesse ser mais competente, mais seguro, mais capaz para resolver os seus desafios? Você concorda comigo que nesse momento você tem alguma dificuldade para resolver algumas questões? Às vezes essas questões não são profissionais, são questões emocionais, são de relacionamento, uma série de coisas. Em quantas ocasiões nós todos, estou falando nós todos, já não nos sentimos incapazes, inseguros, incompetentes para enfrentar os desafios que estão diante de nós? É verdade ou não é? Porém, a solução, ela não se baseia, ela não se fundamenta, ela não se enraiza dentro do pensamento que, se nós fôssemos diferentes, teríamos mais força. Deus escolheu você como você é. Talvez você diga: mas se eu tivesse a fé de tal fulano, a crença de Beltrano, eu poderia então realizar tal coisa, eu poderia enfrentar de outra maneira. Não pense assim. Deus não quer que você tenha a insegurança e a incapacidade como um obstáculo para fazer a sua vontade. Em nenhum momento. Quando Deus chamou você, Ele o chamou como você é. E Ele vai trabalhar na sua vida. Então, eu sou como sou. E como é que Deus se apresenta para nós? Eu sou o que sou. Então ele diz: Walter, você é o que é, e eu sou o que sou. Mas vamos conversar seriamente. Entre nós dois, quem é o maior? Quem é o Criador? Você ou eu? Ele. Então, você vai aprender a seguir minhas ordens, a seguir minhas orientações, as minhas direções, e vai aprender a me obedecer. Nesse texto que nós vamos ler, nós encontramos o apóstolo Paulo falando de si mesmo, não num estilo de bajulação, mas ele se demonstra humilde. E ele revela uma grande verdade na sua vida. Em 2 Coríntios capítulo 3, versículos 1 ao 5. Quando dizemos isso, eu não vou entrar no assunto anterior, pelo menos hoje. Mas ele diz: será
Será que estamos começando a nos elogiar a nós mesmos? Paulo, em 2 Coríntios, antes de continuarmos a leitura, é bom que você saiba que ele está defendendo o seu apostolado. Porque algumas pessoas diziam assim: Paulo não pode ser apóstolo, ele não andou com Jesus. Porque se a ideia é essa, que só pode ser apóstolo quem andou com Jesus, eu tenho pena daqueles que hoje se dizem apóstolos. Porque apóstolo não existe mais. Os apóstolos acabaram com os apóstolos. Hoje, a nossa tarefa é construir sobre o fundamento que os apóstolos deixaram. Vocês estão entendendo? Uma pessoa, para ser apóstolo, ele não pode se intitular como tal. Ele precisaria ter andado com Jesus. Mas, Walter, então por que Paulo é apóstolo se ele não andou com Jesus? Mas vocês devem se lembrar que está escrito isso. Que Jesus mesmo o chamou à sua presença e lhe ensinou todas as coisas. Você vê a capacidade desse homem, a humildade desse homem, que quando ele foi chamado pelos outros apóstolos, a fim de ser questionado da sua missão apostólica, ele começou a falar, e todos viram a sua sabedoria, e todos tiveram que se convencer de que ele estivera realmente com Jesus Cristo. E Paulo diz: se na carne não sei, se no espírito não sei, mas eu sei que estive lá e ele me mostrou tanta coisa, e algumas coisas eu nem posso falar a vocês, porque vocês não suportariam. E eu tenho uma vontade de saber o que Deus mostrou para ele. Sabe aquelas velhas marocas que ficam na janela, olhando as pessoas? Eu queria ser uma dessas na vida de Paulo. Só olhando, para ver se eu encontro alguma escapadinha de alguma coisa que ele viu impressionante, que nós não podemos saber. Então as pessoas equivocadamente diziam que ele não era um apóstolo. Quem não são apóstolos são esses em nossos dias. Porque esses daí não andaram com Jesus e nem ao terceiro céu foram. Então eles não têm o direito de se intitular apóstolos. Não sei se vocês entenderam. Eles são pregadores. Mas não precisa ficar com essa coisa de buscar títulos. Porque começa tudo errado. Então vamos continuar. Por acaso, como acontece com alguns, nós precisamos entregar cartas de recomendação para vocês? Ou pedi-las a vocês? Então Paulo diz: será que vocês é que vão nos dizer se somos ou não somos? Vocês mesmos são a nossa carta, escrita no coração, no nosso coração, para ser conhecida e lida por todos. Então ele diz: o trabalho nosso ficou gravado em vocês. O que vocês fazem por Cristo é porque isso é um resultado do nosso trabalho no meio de todos. Ela não foi escrita com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo. Ela não está gravada em placas de pedra, mas em corações humanos. Dizemos isso por causa da confiança que temos em Deus, por meio de Cristo. Então Paulo diz: tudo que nós ensinamos a vocês não foi uma coisa técnica, não foi uma lei, não foi alguma coisa que vocês têm que apalpar, mas tudo que nós dissemos foi gravado dentro de vocês. Estão lá dentro. Nós nos esforçamos para ensinar vocês.
aguardarem as coisas de Deus, para fazerem a vontade dEle. E nós fizemos isso com toda a fé, com toda a confiança em Deus, e por meio de Jesus Cristo que nos ajuda. E então Ele dá o final. Em nós não há nada que nos permita afirmar que somos capazes de fazer esse trabalho, pois a nossa capacidade vem de Deus. Ele diz, tudo que nós fazemos, não é porque nós somos capacitados a fazer por nós mesmos. Não é alguma coisa que vem da nossa inteligência. Esse tipo de coisa que nós fazemos, que é abençoada, não é fruto de esforço humano. É resultado da graça, do poder e da presença de Deus. Isso quer dizer uma coisa. Você pode ser bem-sucedido na vida, tecnicamente, teoricamente, e colocar todos os seus planos para funcionar, e as coisas funcionam. Mas você nunca terá a bênção de Deus. E existem aqueles que Deus está orientando. Às vezes eles nem percebem isso. Mas Deus está orientando, está conduzindo aquela vida, porque tem um plano na vida dele. E ele é abençoado por Deus. Nesta terra, eu estou dizendo. E no seu íntimo. Por causa da graça de Deus. De início, talvez ele nem perceba isso. Mas lá na frente ele vai dizer, eu não poderia ser o que sou sem a ajuda de Deus. Como nós não podemos dizer que não temos sido ajudados por Deus, pois teríamos que confirmar que até aqui o Senhor nos ajudou. É verdade isso ou não é? Eu quero dar a vocês 4 exemplos. Então, 4 exemplos de alguns servos de Deus que se sentiram inseguros e incapacitados. O primeiro deles, Moisés. A referência está lá em Êxodo, capítulo 4, verso 10. Eu não sei se vou pedir para vocês lerem, ou vocês querem ler. Depois vocês reclamam. Então vamos lá. Êxodo capítulo 4, versículo 10. Abram suas Bíblias lá. Ligeirinho. Não vai no livro do Apocalipse não, meu filho. É lá no Velho Testamento. É o segundo livro da Bíblia. Depois de Genésio. Gênesis. Êxodo capítulo 4, versículo 10, diz, quando Deus o chamou para fazer uma missão, correto? Retirar o povo de Deus lá do Egito. Moisés respondeu ao Senhor, ó Senhor, eu nunca tive facilidade para falar, nem antes, nem agora. Depois que começaste a falar comigo, quando começo a falar, eu sempre me atrapalho. Então, qual é a desculpa de Moisés? Qual é a sua insegurança? Qual é a sua incapacidade? Falar. Ele não tem retórica. Ele tem problemas na área de comunicação. Ele não consegue se comunicar. Um outro exemplo. Gideão. Vocês querem ir lá? Mais para frente um pouquinho, mais uns 4, 5 livros, está o livro de Juízes, capítulo 6, versículos 13 ao 15. Então, o primeiro exemplo, quando você diz, se eu tivesse a fé de Moisés, olha a fé de Moisés aí. A fé de Moisés foi construída, e Deus quer construir sua fé. Agora, vamos lá. Juízes, capítulo 6, versículos 13 ao 15. Vocês estão comigo?
Então, veja só. Gideão vivia num tempo em que os filhos de Deus eram sempre atacados por certas tribos inimigas. E Deus precisava escolher um homem valente. Olha só. Então, o anjo do Senhor apareceu a ele, Gideão, e disse: Você é corajoso e o Senhor está com você. Gideão respondeu: Se o Senhor Deus está com o nosso povo, por que está acontecendo tudo isso com a gente? Onde estão aquelas coisas maravilhosas que os nossos antepassados nos contaram, que o Senhor costumava fazer quando nos trouxe do Egito? Ele nos abandonou e nos entregou aos midianitas. Veja, o Senhor chama um homem, um rapaz, que está escondido, olhando para todos os lados para não ser descoberto. E o anjo de Deus aparece para eles, esse anjo aqui é Jesus Cristo, no Velho Testamento, e diz: Ei, Gideão, você é corajoso. Como corajoso? Eu estou me escondendo. E aí ele diz: o Senhor está com você. E então ele diz: mas como é que Deus está comigo e como é que Deus está com o seu povo se o Senhor está deixando todas essas coisas acontecerem? Essa não é uma pergunta que às vezes nós fazemos? Como é que o Senhor diz que está conosco se eu estou passando por tudo que estou passando? Então vamos continuar. No versículo 14. Então o Senhor Deus ordenou a Gideão. Deus não quis nem saber dos problemas psicológicos dele. Você repara? Tem gente que diz assim: eu não consigo servir a Deus porque eu estou com problema, com a síndrome, com não sei o quê, ppp. Deus fala assim: ó, não quero saber, vai. Então, o Senhor Deus ordenou a Gideão: vá com toda a sua força. Que força? Vá com toda a sua força e livre o povo de Israel dos midianitas. Sou eu quem está mandando que você vá. Gideão respondeu: Senhor, como posso libertar Israel? A minha família é a mais pobre da tribo de Manassés. E eu sou a pessoa menos importante da minha família. Então agora ele joga a sua condição social, a sua pouca influência entre a família de Deus. Qual é o problema de Gideão? Ele duvidava da sua capacidade de libertar o povo de Deus. E Deus está dizendo para ele: eu sei que você tem capacidade. Eu não estou perguntando se você duvida ou não. Eu quero que você acredite em mim. Eu estou mandando você porque eu sei quem você é. Então, Deus sabe quem você é. Até quando você vai ficar dando desculpas de que, eu não entendo a Bíblia, eu não sei, não tenho tempo, deixa para quem já estudou mais, deixa para quem fez seminário, deixa para quem dá aula. Mas Deus chamou você, Ele sabe quem você é. Então, pare de continuar se escondendo. Agora, um terceiro exemplo, Jeremias. Vamos lá? Jeremias capítulo 1, versículos 4 ao 6. Dá para abrir lá? Jeremias capítulo 1, versículos 4 ao 6. Vamos ver. Deus precisava de um homem para que transmitisse as suas palavras ao povo que estava afastado dele. E Deus escolhe um jovem. Mas não poderia ter escolhido uma pessoa mais madura, mais velha? E nesse instante Deus escolhe um jovem. E então, Jeremias declara: então o Senhor Deus me disse. Jeremias, antes do seu nascimento,
quando você estava ainda na barriga da sua mãe, eu o escolhi. E separei para que você fosse um profeta para as nações. Então eu disse: ó Senhor, meu Deus, eu não sei como falar, pois sou muito jovem. Ele está dizendo assim: eu sou inexperiente. Moisés também não sabia falar, porque ele se atrapalhava. Ele se atrapalhava com as palavras que ele teria que dizer. Moisés era uma pessoa talvez impulsiva. Já Jeremias era uma pessoa tímida. Moisés talvez tinha o hábito de falar pelos cotovelos e não media muito o que falasse. Mas Jeremias preferia ficar se escondendo, tímido. Mas veja o que Deus diz: Jeremias, por que você diz que é uma criança? Você não tem o direito de dizer isso. Eu escolhi você desde o ventre de sua mãe. Alguns cristãos têm problema com isso. Você pensa que aceitou Jesus por acaso. Num escorregão. Você vinha andando, aceita Jesus, pronto, levantou a mão. Não, tudo estava traçado. O dia que você aceitou Jesus foi o dia que Deus determinou. Deus sabia que aquele dia seria o momento. Você é uma pessoa escolhida desde o ventre de sua mãe. Você não tem que ter problemas com isso. Mas eu posso rejeitar esse chamado de Deus? Posso. Alguns cristãos pensam que não podem. Mas nós podemos rejeitar o chamado de Deus. Por quê? Por causa da insegurança. Por causa do que Ele nos pede. Imagine, Deus chama a Jó desde o ventre de sua mãe. E qual era o destino de Jó? Servir-nos como um exemplo de sofredor. E como sofreu? Perdeu seus filhos, perdeu sua fazenda, perdeu todo o seu dinheiro, mas ele não perdeu a sua fé. E Deus lhe deu tudo em dobro. Então Jó nos serve de exemplo. Mas nós temos um exemplo de Jonas, que também foi escolhido desde o ventre de sua mãe. Deus pede para ele ir aos maiores inimigos de seu povo. E o que ele faz? Ele vai para outro lado. Ele é desobediente. Até que ele percebe que não há mais condições de continuar desobedecendo. E então ele resolve ir, decidiu ir, num espírito emburrado, mas foi lá falar. E mesmo emburrado, falando as coisas certas, Deus honrou suas palavras. E as pessoas receberam um grande avivamento da palavra de Deus. E o que Jonas fez? Ficou triste. Em vez de se alegrar, ao ver as pessoas se alegrando em Deus, ele queria que Deus os matasse. E ele saiu de lá e foi ficar debaixo de uma árvore, e Deus fez a árvore secar. E o sol começou a queimar a sua careca. Você pode ser um Jó, e você pode ser um Jonas. Deus escolheu você desde o ventre de sua mãe. Você pode estar agora aceitando as coisas duras que estão acontecendo na sua vida. Ou você pode se sentir inseguro e incapacitado e fugir.
E você vai ter que decidir. Jeremias queria escapar. O problema de Jeremias qual era? Ele se sentia inapto. Ele dizia, eu não tenho maturidade suficiente para isso. E Deus diz, eu escolhi você. Eu estou determinando. Se Deus escolhe e determina, é Ele mesmo quem capacita. Eu não estou dizendo que Deus escolheu você para ser um apóstolo, porque isso não tem mais. Deus não escolheu você para ser um profeta, porque também não precisa disso. Deus escolheu você para ser um instrumento nas mãos dele, onde você está. Como nós vamos ver já já. Mas você pode fugir ou pode ficar. Vocês estão comigo ainda? Então vamos lá. O quarto exemplo, que é o nosso querido Paulo. Em 2 Coríntios, voltando ao nosso texto, no capítulo 3, no versículo 5. Paulo aqui, ele confessa a sua incapacidade para realizar os propósitos de Deus. Mas ele confessa a sua confiança na capacitação que Deus dá. Então veja só, o que é que está escrito lá? Em nós não há nada o quê? Que nos permita o quê? Afirmar. Afirmar o quê? Que somos capazes de fazer esse trabalho. Por quê? Pois a nossa capacitação vem de Deus. Essa é a melhor maneira para enfrentarmos os nossos problemas de insegurança e incapacidade. Nós devemos ter no coração a convicção de que Deus nos dará capacidade para confiarmos nele, se estivermos em comunhão com ele em todo o tempo. Mas quero levar vocês a pensarem nisso. Em quais áreas nós nos sentimos mais inseguros ou incapacitados? Embora esse sentimento de insegurança e incapacidade seja frequente, há momentos em que eles se tornam mais intensos, ou há áreas que eles se evidenciam mais. Então, nós temos problemas, por exemplo, em 5 áreas. Trabalho, ou não é? Você pode estar se sentindo inseguro no seu trabalho, para enfrentar novos desafios que estão lá na frente. Nós temos problemas na área de educação de filhos. Podemos nos sentir incapazes para educar nossos filhos dentro do mundo que nós vivemos, dentro da filosofia que está sendo implantada neste mundo. Seu filho vai à escola, ouve uma coisa, chega em casa, ouve outra. Então, precisamos muito sermos capacitados. Mas isso gera insegurança e um sentimento de incapacidade. Porque de repente você fala uma coisa e vê o seu filho dar 5 minutos falando outra. Você precisa de ajuda, meu amigo. E ajuda da palavra de Deus, e não de psicologia mundana. Nós temos também problemas de insegurança e incapacidade no matrimônio. Como é que eu posso agradar meu cônjuge? E como é que ele pode me agradar? Para que nós possamos ter uma vida saudável, de relacionamento saudável. O que eu tenho que fazer para que a minha esposa se sinta bem? O que ela tem que fazer para que eu me sinta bem? Qual é o meu sacrifício? Qual é o seu sacrifício? E quando nós não conseguimos alcançar isso, nós nos sentimos o quê? Inseguros.
e incapazes. Se você não consegue fazer com que seu cônjuge se sinta bem, você também faz com que ele se sinta inseguro e incapaz. Então, é uma cruz, ou não é? Nós temos a questão das finanças. Às vezes nós pensamos que não somos capazes de prover as necessidades para a nossa família. Nós estamos vivendo uma grande crise nesse país. Mentiram muito para nós. Tudo nesse país aqui é bolsa para cá, é bolsa para cá, é próprio de um governo incompetente, que quer dar só aos outros coisas para conseguir voto. O que importa é o poder, não é criar uma estrutura. Se você simplesmente sai gastando, você destrói sua família. Você destrói a si mesmo, você não dorme mais. Ou não é verdade? Sim ou não? Desde que inventaram o cartão de crédito, veja quantas pessoas tiveram grandes problemas. Todos nós já passamos por esses problemas. E às vezes, passamos. Você confiava num planejamento. E de repente esse planejamento não existe mais. Da noite para o dia tudo mudou. E você estava atrelado a algumas dívidas. E agora, você vai ter que sambar, no bom sentido. Upalelê. Você vai ter que se equilibrar numa corda bamba. Para produzir e eliminar esses desafios da sua vida. Quando você está com problemas financeiros, você sofre uma tendência de se comparar a outros e dizendo, ele está bem porque ele tem. Mas não é verdade. Se nós temos problemas na área de finanças, aquele outro pode estar tendo problema na área do trabalho, de educação, matrimônio, mesmo tendo dinheiro. Você não pode dizer que o seu problema, que o meu, é maior do que o do outro. Estão entendendo? Sim ou não? Eu coloquei apenas esses 5, mas existem vários. Amizades. É uma outra área que nós também nos sentimos inseguros e incapazes. Principalmente com as pessoas que nos rodeiam. Até que ponto elas são sinceras? Até que ponto elas nos querem realmente bem? Você já conversou com uma pessoa que parecia que de suas palavras e seus olhos pulavam coraçõezinhos vermelhos? Mas lá dentro queimava a chama do inferno. O que ele queria era destruir você. Você emprestou sua alma, você confiou, e de repente essa pessoa começa a traçar planos para destruir seus caminhos. E você ficou machucado. E agora você tem dentro de si um pensamento que não é um cuidado, se tornou uma síndrome, uma doença. Mas preciso conduzi-los a um terceiro ponto. Razões pelas quais nos sentimos inseguros e incapacitados ao enfrentarmos desafios. Quais são essas razões? Por que nós nos sentimos incapacitados e inseguros ao enfrentarmos desafios? Está interessando a você? Eu estou tentando ir o mais rápido que eu posso, irmãos. Tá? Fiz até um treino em casa, mas eu acho que... Mas vamos ver. Então, vamos lá. Primeira das 6 razões. Pouca preparação.
Quando nós consideramos nossas vidas, podemos começar a pensar que estamos em desvantagem. Pois julgamos não ter a educação necessária, a inteligência necessária, ou a posição econômica necessária que outros possuem. Mas por que eu não tenho uma dessas coisas? Porque me faltou preparo. Deus precisa me ensinar. E o melhor lugar para se aprender educação, vou colocar, seria na igreja. Ainda a igreja verdadeira é o melhor lugar para se aprender educação. Inteligência. Não se adquire inteligência em bancos escolares. Você adquire informações. A inteligência está associada a dois princípios: prudência e sabedoria. Quando você é capaz de enxergar a vida pelo princípio da prudência, você se torna uma pessoa inteligente. Isso não quer dizer que você não cometerá erros, mas significa que você estará apto para conduzir não só a si mesmo, mas também outras pessoas. Uma das razões, a segunda que eu vejo, é a baixa autoestima. Existe dentro de algumas pessoas um sentimento de que elas não são valiosas. E pensando assim, vivem inseguras e incapazes. Para que eu sirvo nesse mundo? Qual é o meu valor? Algumas mulheres dentro de casa perguntam para o marido: qual é o meu valor na sua vida? Porque elas não são valorizadas em nada. Alguns homens também perguntam para as mulheres: qual é o valor que eu tenho em sua vida? Porque eles também não são valorizados em nada. Eu não posso defender um e não atacar o outro. Cada um tem que entender o seu drama. Filhos também questionam. Pais também questionam. Pais questionam os filhos: até que ponto vocês nos valorizam? Porque parece que os filhos, o que eles querem é o tempo todo desvalorizarem seus pais. Toda criança começa desafiando a autoridade do pai e da mãe. Se ele ouve do pai uma coisa, ouve da mãe outra, então ele sabe quando atacar. É importante que dentro de casa os pais falem a mesma língua e tomem as mesmas decisões, para que ele não encontre nenhum dos dois refúgio. Mas uma pessoa com baixa autoestima vive o tempo todo se desconsiderando. Eu não valho nada. Veja Moisés. Veja Gideão. Eles se enquadram em tudo isso. Às vezes nós dizemos, repito, gostaria de ter a fé de fulano. Como de um fulano que se desconsiderava? Um fulano de baixa autoestima? Mas eles aprenderam a ter fé. E Deus está chamando você a aprender a ter uma fé verdadeira. Não uma fé de loucos. Outro problema: comparações.
Sempre haverá alguém que tenha mais dinheiro do que nós, mais habilidade, melhor posição social. E você não pode dizer que não consegue alcançar os seus objetivos porque você não tem essas coisas que o outro tem. Você precisa parar com essa ideia e passar a honrar a Deus pelo que Ele já tem dado a você. E parar de se sentir inferior a quem quer que seja. Deus fez o rico, Deus fez o pobre. Cada um para um fim determinado. Deus criou você, pobre, para ser uma pessoa valiosa. Deus criou você rico não para ser mesquinho, mas para ser uma pessoa valiosa. Porque o pobre fala do rico como mesquinho, mas você quer ver muitos mesquinhos estão na classe pobre. A mesma coisa nessa questão racial. Se você chama o fulano de uma cor, ele vai dizer, vou para a polícia. Mas ele pode me chamar o branquelo. E aí, já, poronga? E aí, ô China? Como é que é? Esse mundo é hipócrita, mentiroso. Se deixasse com a gente resolveria tudo numa boa. Quando a gente jogava futebol na várzea, era negão, ô branquela, não sei o quê, o alemão. Tudo resolvia em paz. Com aquela tubaína e o sanduíche de mortandela. A gente subia no caminhão e a batucada ia comendo, e a gente chegava no campo, quebrava um pau danado. Depois voltava no caminhão e batucando, e chegava lá e tubaína e mortadela. Estava tudo certo. Um outro problema é a fé tímida. A fé tímida faz com que nós nos sintamos inseguros e incapacitados. Quando nós duvidamos das promessas que Deus nos tem dado. Se eu disse anteriormente, puxa, agradeça a Deus pelo que Ele tem dado a você e pare de se sentir inferior ou superior. Mas seja agradecido, saiba, procure saber por que Deus tem dado o que você tem. Se você fica insistindo, oh Deus, eu preciso de R$100 a mais, e por que Ele não dá? Às vezes eu chego na padaria e falo, dá 4 ou 5 pãozinhos aí, e a moça fala, mais alguma coisa? Me dá R$100. Ela ri. Mas por que Deus não dá? Porque se Ele me der, eu vou me estragar. Ele me chamou desde o ventre da minha mãe, pequenininha assim. Cresci mais que ela. Mas Deus sabe o que eu tenho que ter e o que eu não tenho que ter. Ainda que eu esperneie como uma criança. Eu quero, vou bater a cabeça na parede. Deus diz, vai. E Ele alerta, tem um bom plano de seguro. Você vai ter traumatismo. Talvez eu não cure você. Você vai ficar com defeito motor. Vai me dar mais trabalho. Mas quem sabe você cria juízo. Você pode dizer, eu não tenho a felicidade, então eu vou buscar. Deus diz, vai aonde buscar? Que felicidade?
Nós acabamos de cantar um cântico sobre o prazer que temos em Deus. Fora de Deus não existe prazer. Existe uma alegria mentirosa. Aquelas amizades que enchem nossa cabeça, olha que momento mágico. É mágico mesmo. Puf! Sumiu. A fé tímida não consegue confiar nas promessas de Deus. E uma pessoa assim nunca conseguirá terminar ou executar a missão que Deus lhe deu. Porque ele sempre estará fugindo. Ele sempre estará rastejando no nível da mediocridade. Deus nos tem dado o Espírito Santo, a palavra de Deus e a sua graça, para nós superarmos esses sentimentos de insegurança e incapacidade. Outra, críticas. Quando nós somos elogiados, nós nos sentimos muito bem, capazes. Oh, o Walter estraçalhou. Glória a Jesus. Mas quando chega lá, esse cara é muito chato. Tá vendo? Eu não consigo fazer. Sou incapaz. Não vai. Sempre que você recebe alguma crítica, você tem a tendência, nós temos, de irmos lá para baixo. Isso é uma tendência natural do ser humano. E Deus nos fez assim. Como você, quando recebe um elogio, você tem a tendência de se lançar lá para cima. No entanto, quando você vai lá para baixo, ou se lança para cima, você comete um erro drástico. Você está destruindo a sua comunhão com Deus. E Deus nos testa por meio de elogios e críticas. Até que ponto você está submisso a Ele? O seu filho chega, como chegou a um pai e disse: quer saber de uma coisa, pai? Você é um quadrado, morou? Você não sabe nada. O pai do fulano é que é legal. Esse homem combinou comigo, ele chegou acabado, arrasado, porque tudo que ele ouviu foi uma tremenda injustiça. E o filho estava comunado com a mãe. Quer dizer, ele ficou sozinho. A família inteira caiu de pau em cima dele. Ele disse: eu vou embora da minha casa. Eu não presto, eu não sirvo para marido, não sirvo para pai, não sirvo para nada. Acabaram comigo. E eu tive que mostrar para ele esses princípios. Se eu estou falando essas coisas aqui, é porque você ou alguém aqui precisa ouvi-las. Você precisa prestar atenção no que Deus está dizendo a você. Uma outra razão: fracassos. Fracassos muitas vezes nos fazem nos sentir inseguros e incapazes. Está cansativo, gente? Está meio didático, né? Mas esse é o objetivo. Eu estou cansado dessas pregações.
Não dá. Ninguém aprende nada. Ó o anjo ali! Todo mundo lá. Cadê? Ninguém vê anjo. Outro dia que eu vi o Jesus aqui, de terça-feira que ele veio aí, que é um genro do Lorivar que veio. Até eu falei para ele, ô Jesus, 40 anos que eu prego a palavra, a primeira vez que eu vejo Jesus na minha frente, batendo um papo comigo de bermuda, de tênis. Bom, fracassos. Quem nunca fracassou? Quem nunca cometeu erros? Você não precisa ficar toda hora dizendo, eu sou a pior pessoa do mundo. Você tem que ser a melhor. Dentro dos limites que Deus lhe dá. Você não pode ficar fazendo pressão em cima de você para ser a pessoa que você não consegue ser. Mas você não pode estar aquém de quem você deve ser. Se a tua mulher quer que você seja o último dos românticos, e você começa a tentar ser o último dos românticos, vai virar um floreado, que nem a gente falava no interior, um drama. Você vira um artista. Você chega em casa, minha querida, eis que lhe trago estas flores, em cada flor um beijo meu. Então, essa música é do tempo do Celino. O Celino ia nos bailinhos, toma banho de lua. Então, luz negra na garagem, meu, brincadeira. Colocava aquela roupa branca, sapato branco, ficava um negócio. Parecia giz na lousa. Os bailinhos nas garagens. Vai dizer que você não foi, Celino, estraga a mão, rapaz. Cara velhote desse aí. Andava de Gordini, vem falar aí. Então, você sabe o que era Gordini? Era um carrinho da Renault. Tinha um que já tinha 4 marchas até. O Dauphine tinha 3 com a primeira seca, Wagner. Então, veja só, não vamos conversar assim que o pessoal aqui vai pensar que a gente é velho, cara. Então, veja só. Fracassos. Você pode ter cometido muitos erros, mas não tente viver como um fracassado. Aceite o chamado de Deus. Quando você vem a esse lugar no domingo, qual tem sido a sua disposição? Há pessoas que nunca estão dispostas a estarem atentas, porque não se preparam para vir. E aí fracassam. Tinha uma senhora na igreja, um homem, quer dizer. Foi a única namorada que eu tive quando entrei na igreja lá. E acho que o Oséias conheceu. Nem vou dizer. O pai dela dormia e roncava. Você lembra? E ele ficava assim, ó. E a mulher cutucava. E ela tinha a mania de chamar ele de negro. Negro. E tomava. Não passava 5 minutos, ele...
mas roncava alto que a igreja inteira ouvia. E ela, pá! E ele não aguentava tanto apanhar, ele levantava e saía. Aí ele ia dormir no carro. Ele estava guiando com a família para Santos e dormiu no volante. E roncou. Só perceberam que ele estava dormindo, que ele roncou. Aí ela deu pum! Quando ele olhou, ainda bem que ele estava chegou naquela área aberta de escape para a pessoa parar e olhar a paisagem, ele conseguiu controlar o veículo. Mas por que dormia? Porque não se preparava. Aquilo não era importante para ele. Não era um problema clínico. Não era um problema de saúde. Não é importante. Por que você não leva a sério esse momento? Porque não é importante. Você poderia estar fazendo muitas outras coisas, mas depois você fracassa. E aí você vai ter problemas lá dentro. Porque mesmo a pessoa sem Deus, ao fracassar, a dar um passo errado, vai viver com um sentimento de culpa. Goste ou não. E isso vai acabar com essa pessoa. Se existe algo que destrói alguém, é o sentimento de culpa. Por isso que Jesus veio pregando o arrependimento. Você não consegue entrar na presença de Deus com um sentimento de culpa. Mas eu preciso levá-los para um quarto ponto. Se me permitem. Tanto a insegurança como o sentimento de incapacidade geram consequências. Quando nós permitimos que esses sentimentos nos escravizem, nós começamos a sofrer consequências como essas. Pelo menos 4. Primeiro, não aproveitaremos as oportunidades que Deus nos dá. Você não aproveitará. Todos os dias Deus te dá a oportunidade, através da sua atitude de obediência, você descobre. Quando você o obedece, Deus envia pessoas ao seu lado para te ajudar. Deus realiza verdadeiros milagres. E você aprende, você se desenvolve. Deus te dá uma capacidade que você diz, puxa, como é que eu consegui fazer isso? Mas você precisa ter comunhão com Ele e vontade de obedecê-lo. Uma outra coisa, pessoas que cultivam insegurança e incapacidade acabam rejeitando o quê? O chamado divino. Por quê? Por 3 razões. A primeira, medo do fracasso. Por que nós temos medo de obedecer a Deus? Temos medo de fracassar. Qual é a segunda razão? Preocupações financeiras. Ah, Deus está me mandando entrar na igreja, eles vão me tirar o dinheiro? Não é verdade. Ah, mas se eu me expor como cristão, eu só vou perder nessa área. As pessoas vão me rejeitar. Preocupações, terceiro, preocupações familiares. Se eu der uma de cristão, a minha família vai me rejeitar. Então, quer saber de uma coisa? Eu prefiro ser cristão e mundano ao mesmo tempo. Porque assim eu não perco lá e não perco cá. Mas você perde com Deus. Porque você não toma uma posição. São 3 razões que nos fazem rejeitar o chamado divino. Medo do fracasso, preocupação financeira e preocupação familiar. Quando nós cultivamos a insegurança e a incapacidade, perdemos as bênçãos de Deus. A não ser pela obediência, não existe outro caminho para ser abençoado por Deus. Por isso é necessário considerarmos todos os seus atributos. Deus é onisciente porque Ele conhece todas as coisas. Deus é onipresente porque Ele está em todo lugar. Deus é onipotente porque Ele tem todo o poder.
Mas Ele é bondade, Ele é amor, Ele é misericórdia, Ele é graça, Ele ajuda. Quando nós cultivamos a insegurança, a incapacidade, nós nos sentimos insatisfeitos. Como é que você sabe que está insatisfeito? Quando você se sente incompleto. Alguma coisa fica faltando. Você está insatisfeito. Algo não se completa dentro de você, no seu casamento, no seu relacionamento com pais, com filhos, com amigos, no trabalho. E uma pessoa incompleta é uma pessoa que não consegue sentir o poder de Deus, a presença de Deus, a graça de Deus em sua vida. E ela começa a dizer, eu não tenho capacidade para nada, não presto para nada. Ela se esquece que Deus não está atrás de pessoas capacitadas. Porque geralmente aqueles que pensam que são, não são nada. Só pensam que são. Tem pessoas que vêm aqui só para ouvir o meu discurso e sair daqui e criticar. Porque esse pensa que sabe, mas não sabe nada. Em primeiro lugar, eu não estou aqui discursando. Parece um discurso, mas não é. Eu sou um instrumento nas mãos do meu Deus, tentando conduzir uma parte do rebanho dele à sua presença. Isso é muito difícil. Assim como vocês, pais, lutam com a educação de seus filhos, e percebem a rebeldia neles. Eu percebo a rebeldia em muitos. Quando dizem, não é bem assim. Por que vocês não sentem satisfação com as coisas de Deus? Porque vocês não têm mais permitido que elas os complete. Existem outros interesses na sua vida e que você está correndo atrás. E isso não vai lhe dar a vida verdadeira. Em último lugar, considere a sua obediência a Deus em duas áreas muito importantes. Se eu disse que a obediência é o único caminho para você superar a sua incapacidade e a sua insegurança, é porque a obediência é o resultado da sua confiança na capacitação divina. Você tem medo de educar seus filhos com os princípios cristãos? Porque ele vai jogar na sua cara que os seus colegas não pensam da mesma maneira? Que os pais de seus colegas não agem como você? Você tem medo de compartilhar sua fé com as pessoas? Porque a esposa, ou o marido, ou os filhos, ou os pais lhe dirão que você é um fanático? Pense, irmãos, em quantas pessoas vocês poderão salvar do inferno. Houve um pregador americano no século XVIII, presbiteriano, que provocou um tremendo avivamento.
seu nome, Jonathan Edwards. Ele escreveu um sermão, ele escrevia mais do que faço. Ele disse: horrenda coisa é cair nas mãos de um Deus irado. Se Deus diz, observe atentamente essas duas áreas. A primeira é salvação. E a segunda, serviço espiritual. A salvação pode ser, ou deve ser, momentânea e eterna. Quando Jesus chamou você, Ele disse: eu quero que você saia debaixo do poder do mundo. O que é o mundo? O mundo é um sistema filosófico que se opõe tanto à verdade, aos princípios, como os valores de Deus. O mundo é um espírito que não concorda com o que Deus diz. O mundo é um espírito que não aceita a igreja em seu meio. O mundo é aquela paisagem inicial em que o jardim do Éden atrapalhava a sua regalia, o seu regalo. Atrapalha os seus planos. Por que Deus teve que plantar essa igreja? Se o mundo conseguir transformar a igreja em um instrumento mundano, se o mundo conseguir transformar todos nós em instrumentos mundanos, deixamos de ser igreja e ele não nos atrapalha. Pelo contrário, nos aceita e ainda debocha de nós. Mas quando não aceitamos sua filosofia, ele debocha de nós, mas nos persegue. Todo pregador verdadeiro jamais será honrado neste mundo, até mesmo pela sua igreja. Eu dizia outro dia que eu espero que no fim da minha carreira, que não está longe, em relação a tudo que passei e já fiz, quando sair daqui, possivelmente a maioria, 2 minutos depois, se esquecerão de mim. Por isso, não vou dar mole. Sempre que abrir a minha boca, não falarei por 15 nem 20 minutos, mas por 1 hora ou mais. Do que Deus pensa, do que Ele quer, do que Ele é, para que nós um dia, se não muitos, mas poucos, possamos estar na sua presença eternamente. Quando Deus tirou você do mundo, Ele não está garantindo que você já está na eternidade. Ele diz: eu vou tirar você do poder dessa filosofia. E agora, você vai provar de que realmente você me ama. Ficando firme no que eu estou ensinando, direcionando, orientando, para que quando você terminar sua vida aqui, você possa entrar
na eternidade. Então, o povo de Israel saiu do Egito, mas não entrou na terra prometida. Somente a segunda geração entrou. Deus tirou você do mundo, mas não significa que você está salvo eternamente. Jesus disse: aquele que perseverar até o fim, este será salvo. Não se enganem. Então, para com essa coisa de insegurança e incapacidade. Quando Deus chama e diz: vem. Ah, mas o senhor vai pedir isso de mim? O senhor vai pedir aquilo? Deus vai pedir que você ande nos seus caminhos. Em segundo lugar, que você aprenda a exercer seus dons e talentos na igreja que Ele lhe dá. Eu dizia agora a um amigo: não é correto você ir em várias igrejas. Isso não está certo. Assim como você não aceita que seus filhos fiquem passeando de casa em casa, a casa deles é a sua. Deus nos dá um lugar onde nós vamos crescer, pois precisamos daquele lugar. Você goste ou não, você precisa de mim. De mim. Deus escolheu esse cara aqui para te atormentar. Ou para te abençoar. E onde nós praticamos o nosso serviço espiritual? Primeiro, na igreja. É onde nós vamos aprender todo tipo de coisa, de princípios, para termos bons relacionamentos. Vamos aprender a essência da nossa crença. Senão você não consegue explicar nada a ninguém. Senão, quando Deus fala alguma coisa, você treme. Há certas pessoas que não gostam de permanecer numa igreja, porque têm medo de serem contrariados, de serem magoados. Mas a igreja é assim. Nós magoamos, eu magoou, tu magoas. Ele magoa, nós magoamos, vós magoais. E eles magoam. Magoa tu, magoe você. Magoemos nós, magoais vós, magoem vocês. Acontece. Tudo isso existe, não tem como. Choques. Aí quando você tem uma contrariedade, você fala assim: ai, está vendo o que dá ser cristão? É. E na sua casa? Você discute com o teu marido e fala: bom, está aqui a chave, estou indo embora. Mamãe, estou indo, mamãe. Ou o filho diz: vovó, vovô, estou aí, hein? Me espera aí que eu estou chegando. Não aguento mais o ambiente. Tudo tem limites. Mas eu digo assim, não tem como não existir choques. É aí que você cresce. É aí que você é desafiado a praticar o que a Bíblia ensina. Por isso que Deus nos chama para um processo de crescimento, em um plano de crescimento. E Deus nos chama para irmos ao mundo. Veja só. O apóstolo Paulo diz que a mensagem de Cristo,
com toda a sua riqueza, viva no coração de vocês. Aí o que ele pede? Ensinem e instruam uns aos outros com toda sabedoria. Que tempo verbal está aí? Springnite, oviu, birignite, é isso, né? Imperativo. Significa que é uma proposta de Deus. Ensinem, instruam. Ele está dizendo, por acaso, por favor, senhor, Deus diz, né, muito educadamente, por favor, Roger, please, você, por acaso, está em condições de instruir, ensinar, ou está com algum problema psicológico? Você está com algum problema? Você está trabalhando, está ganhando, está desempregado, está difícil a situação, não terá tempo para ensinar, instruir, não vai dar. Tá bom, deixe-me ver. Senhora Tânia, a senhora está com problemas, está segurando as pontas da velha. E... Irmã, não dorme. Não dorme, não. Senão a Bíblia vai cair da tua mão. Edna. Então, você vê o problema? Deus diz a todos: ensinem e instruam uns aos outros, com toda a sabedoria. E então ele diz: cantem salmos, hinos e canções espirituais, não antropológicas. Cantem hinos que exaltem o Deus que é Espírito. Louvem a Deus com gratidão no coração. Acho engraçado alguns cristãos. Ai, eu gosto tanto quando canta aquele hino. Ai, eu desabo a chorar. Eu tenho uma angústia dentro de mim, uma mágoa. Quando eu canto esse hino, eu desabo, abre o coração, me sinto tão bem. Isso aí é terapia. Isso não é louvor nem aqui, nem na China. Também o que o chinês tem a ver com isso? Na verdade, isso não é louvor nem aqui, nem em lugar nenhum. Você tem que cantar com gratidão pelo que Deus te dá. Então, o que esse versículo nos mostra? Que nós somos chamados para servir a Deus dentro da igreja. Mas Jesus disse uma coisa, quando ele orou ao Pai, em João 17, no versículo 18, ele disse: assim como tu me enviaste ao mundo, eu também os enviei. É no mundo que está, ou é no mundo que nós temos que lidar com o nosso trabalho, com a educação de nossos filhos. O nosso matrimônio está dentro do mundo. Nossas finanças estão dentro do mundo. Tem algum gerente de banco aqui? Levante a mão, seu desgramado. Funcionário de mamão, levante a sua mão, por favor. Boa, Roger. Você está servindo a graça. Então, é lá no mundo que estão nossas amizades, ou não é verdade? Não é isso? E nós temos que fazer todo o possível para vivermos para a glória de Deus. Então, eu sei que vocês não aguentam mais, mas o que podemos aprender com Moisés? Deus nos ajudará na nossa comunicação, ou não é?
Você precisa aprender a se comunicar em casa, com o cônjuge, com os pais, com os filhos, com o patrão, com os empregados, com os amigos. Ou não é? Você precisa ter a linguagem correta. Às vezes eu vejo aqui na igreja, a pessoa chega assim, ó discípulo de Satanás, quem te ensinou a andar? A pessoa olha, quem ele pensa que é? Ele pensa que é primo de Jesus Cristo? É sobrinho de Maria? E não é verdade. Nós somos iguais. Nós temos que aprender a falar. O que nós podemos aprender então com Gideão? Você pode dizer, eu não tenho força nenhuma. Eu não sei. Quem sou eu? Não tenho influência nenhuma. Mas se Deus chamou você, você será um instrumento de influência dentro da sua casa, entre seus amigos, no seu trabalho. Deus sabia onde você iria trabalhar. Deus sabia que você estaria na condição em que está. E Ele quer que você seja um instrumento de influência divina lá. O que podemos aprender com Jeremias? Você pensa que não é maduro o suficiente para compartilhar com os outros a sua fé? Que em casa você é um incompetente, você está fora do tempo? Deus escolheu você e Ele diz, eu quero que você fale às pessoas sobre a minha graça, sobre a minha bondade, sobre a minha justiça. Não tenha medo. Se você tiver que dizer alguma verdade ao seu filho, vai e diga ao seu marido, à sua esposa, à sua mãe, ao seu pai. Fale direito, mas fale com o espírito correto. Seja sim, sim, não, não. O que nós podemos aprender com Paulo? Não se julgue superior às outras pessoas. E nem inferior. Seja humilde. Reconheça que não há nada de bom em você. Se você por um segundo tirar os olhos de Jesus Cristo, você afunda. Mas acredite, que Deus é capaz de capacitar você. Para ser uma pessoa segura e capaz, influente. Ao educar seus filhos. Dentro do seu trabalho, dentro do seu matrimônio, nas suas finanças. Você ser zeloso e prudente com as suas amizades. Porque Paulo diz que a nossa capacidade vem de Deus. E no original grego, a ideia é que toda a capacitação que temos de Deus não vem da sua mão, mas vem de dentro dele. Deus dá o que existe dentro de si para nós. Nesta noite, eu espero que Deus tenha falado muito com você. Eu espero que Deus tenha ensinado grandes coisas. Que você mude a sua maneira de pensar. Pare de fugir. É como aquela pessoa que pegou a oferta. Ele tirou o dinheiro, saiu uma nota de 50. Ai, é o bolso errado. Aí ele pegou a nota de 1. Mas não foi um erro. Foi um teste. Eu não estou pedindo o seu dinheiro. Eu só estou dizendo a você como nós somos. Mesquinhos. Nós achamos que amanhã irá nos faltar.
E Jesus disse: o Pai que cuida de vocês, cuida dos passarinhos. E vocês valem mais do que os passarinhos. Mas a fé que vocês têm, este povo honra-me com seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Está na hora de nós tomarmos uma posição. Pare de fugir, meu irmão. Pare de colocar a culpa em algo que você diz que é doença. Ah, estou doente, traumático, síndromes. É que nem o alcoólatra é doente, o drogado é doente. Não, eles estão pecando. Não tem nada de doença. Isso é um erro. E se eles se arrependerem, Deus irá livrá-los. Quando Jesus falou que os doentes precisam de médicos, esses doentes significam o quê? Aqueles que estão desestabilizados em suas almas. Eles não seguem os princípios de Deus. Se alguma coisa ficou no teu coração nesta noite, o meu desejo é que Deus te abençoe grandemente. Que Deus nos abençoe. Amém. Quem no céu tenho eu além de ti, e na terra em quem tenho mais prazer, não há outro semelhante a ti, Senhor. És a minha força em meu coração. És a minha